livro de Lamentações. Seu capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 21 até o verso de número 24. Quero focar apenas nestes versos, nesta início de noite já. E nós vamos apenas dar uma olhada em todo o livro e focarmos um pouquinho mais aqui. O texto nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, pois nós estamos diante da tua palavra. E como é bom podermos, neste primeiro domingo do ano, neste início de caminhada, neste novo período, podermos olhar para a tua palavra e trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. Por isso, Senhor, nós clamamos a ti que tenha misericórdia de nós, que derrame a sua graça sobre nós neste momento, para que possamos render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já falamos um pouquinho que Deus, ele é fiel não por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos, por aquilo que planejamos. Muitos defendem algumas dessas ideias e dizem assim: olha, se você planejar de tal maneira o seu próximo ano, fica tranquilo que Deus, ele vai te honrar, que Deus vai fazer você prosperar. E nós ouvimos isso aos montes agora, nesta época de fim de ano, início do novo ano. Mas o grande problema é que Deus, ele não é fiel a nós através das circunstâncias que nós vivemos, através da nossa situação financeira, ou fiel a nós por qualquer outra coisa. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender e deve estar muito claro nas nossas mentes. Deus é fiel a Ele mesmo. Nós apenas experimentamos a fidelidade do Senhor em meio a toda e qualquer situação ou em todo e qualquer lugar. E é interessante que este texto aqui, ele se encontra no ápice deste livro de poesias escrito por Jeremias. A situação daquele povo era uma situação bem triste. E aqui o título Lamentações não é algo dramático ou um título que não faz jus ao conteúdo do livro. Quando nós lemos desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 5, nós vemos a angústia daquele homem ao sentir a situação daquela nação, uma situação triste, uma situação de sofrimento, uma situação calamitosa. E quando nós nos deparamos então com esta situação desesperadora e nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 1, nós vemos ali uma Jerusalém totalmente destruída. O relato de uma cidade, de um povo que estava aos pedaços. E nós vemos Jeremias deixando muito claro que a causa daquela destruição eram os pecados do povo. Eles estavam sofrendo a ira de Deus. No capítulo 2 nós vemos, no segundo lamento, que Deus estava sendo hostil contra o seu próprio povo. Aquele povo estava experimentando um caminhar duro, pois Deus estava
agindo com hostilidade. E falsos profetas estavam se levantando no meio daquele povo. Quando nós vamos então para o capítulo de número 4, o quarto lamento, nós vemos ali Jeremias lembrando do passado e vendo que tudo aquilo que estava acontecendo era resultado do pecado do povo. E nós vemos ainda neste quarto lamento um castigo sendo prometido. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, nós vemos ali Jeremias colocando então a natureza do pecado, expondo essa natureza ruim, má. E ele então clama a Deus por misericórdia, como faz no capítulo 1, como faz no capítulo 2, como faz no capítulo 4 e como faz no capítulo 5. Mas nós chegamos e nos deparamos então com o capítulo de número 3, o maior de todos os capítulos. E nós chegamos aqui nos versos 21 até o verso de número 24. E nós podemos estender um pouquinho mais estes versos. E nós chegamos no ápice deste momento de lamentação, onde Jeremias então olha para o estado daquela nação, traz aquele sofrimento todo e coloca sobre ele. E ele então se coloca nesta situação miserável, representando assim a miséria daquela nação. Mas nós vemos que ainda neste capítulo 3 que ele apresenta a esperança e a compaixão de Deus. Neste bloco maior que vai do verso 19 até o verso de número 39. Mostrando que independente da situação, Deus ele continua compassivo. E eles poderiam ter esperança. Então ele reconhece no verso 40 até o verso de número 54 que a justiça de Deus estava sendo feita mesmo em meio ao castigo. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus continuava sendo justo. E Ele estava aplicando a sua justiça sobre o povo. E Ele encerra então este capítulo como os demais, orando ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia. Este é o contexto onde esse texto está inserido. 2016 acabou. E nestes últimos 4 dias, eu acho que a coisa que eu mais fiz foi ver telejornal. Minha sogra gosta, então estávamos com ela e não tinha outra coisa para se fazer. Então ela assistiu o Jornal da Band, depois ela assistiu o Jornal da Globo e, dependendo do dia, até o Cidade Alerta entrava na jogada. Mas uma coisa muito interessante ao ver todos estes telejornais, eu pude me deparar com o contexto em que nós estamos inseridos. Algumas pessoas sendo entrevistadas e foram questionadas pelo repórter com a seguinte pergunta: o que você espera de 2017? E umas 4 pessoas ali, para não ser um número muito exato, porque senão eu vou estar mentindo, mas umas 4 pessoas disseram que elas não esperavam nada de 2017, apenas que 2016 acabasse. Isso simplesmente refletiu o contexto que nós vivemos. Um contexto de crise, um contexto de desespero, um contexto de desesperança, um contexto de sofrimento por causa da morte. Quantas pessoas
morreram este ano famosas, pessoas importantes e desconhecidos. Quantas tragédias tivemos este ano. Normalmente no nosso coração, o que nós mais gostaríamos que acontecesse era que 2016 acabasse. Porque nós não aguentávamos mais a crise deste ano. A crise política do nosso país, a roubalheira que está instaurada. E se nós sentássemos para escrever um livro, provavelmente nós também colocaríamos o título deste livro: Lamentações. Em 2017 se iniciou e mais da metade do primeiro dia já se foi. O contexto não mudou. Eu não estou aqui para dizer para vocês que 2017 será um ano apenas de bênção, de prosperidade, um ano em que você não vai sofrer, um ano em que pessoas não vão morrer. Mas quando eu olho para o texto que nós lemos, nós precisamos ter este desejo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque os sofrimentos virão, as lutas virão, a culpa pesará sobre o seu ombro, a morte poderá rondar o seu lar, a crise financeira poderá ser instaurada na sua conta no banco. Mas nós precisamos então, neste primeiro dia do ano, voltarmos os nossos olhos para este Deus que é fiel. E nestes textos nós aprendemos e nós vemos como a fidelidade de Deus age. E nós primeiro podemos ver que a fidelidade do Senhor, ela é evidenciada na nossa preservação. Olha o que o nosso texto nos diz no verso de número 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todos nós enfrentamos constantemente perigos. Todos nós enfrentamos dia a dia situações em que corremos risco de morrermos, de perdermos a nossa vida. Mas nós conseguimos encerrar mais um ano. Isso porque o Senhor foi fiel e nos preservou. O mesmo Deus que nos chama e nos transforma no que nós somos, é o mesmo Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus que caminha ao nosso lado nos momentos de sofrimento, nos momentos de crise, nos momentos de tribulação, nos preservando. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, e nós olhamos para o Salmo de número 121, um texto que fala sobre o socorro de Deus, nós vemos lá essa companhia do Senhor. O texto diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre.
Assim como em 2016 nós encaramos diversos sofrimentos, possivelmente nós o encararemos também em 2017. Da mesma maneira que nós vivemos constantemente em guerra, como Paulo diz aos Efésios, nós continuaremos vivendo debaixo dessa guerra neste novo ano. Nós continuaremos sujeitos aos perigos diversos, desde o menor deles até o maior. E acima de tudo, eu e você continuaremos pecadores. Continuaremos muitas vezes nos rebelando contra Deus. Mas nós precisamos ter a certeza, e nós precisamos ver a evidência da fidelidade de Deus através das suas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos. E quando nós vamos um pouquinho mais além disso, e nós já lemos isso na nossa liturgia, quando Pedro escreve a sua epístola, mesmo que você venha a dar o último suspiro de vida, se você confessa a Cristo como seu Salvador, a fidelidade do Senhor será evidenciada na preservação. Você não passará a eternidade no inferno, na morte, mas você passará a eternidade na vida com o Senhor. A fidelidade do Senhor, ela é revelada na renovação diária da sua misericórdia. Porque as misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É interessante quando nós sonhamos, planejamos, desejamos. Essas coisas são constantes nas nossas vidas. Dia a dia nós temos diversos pensamentos, mas nós só o temos, nós só planejamos, nós só sonhamos, porque as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias. Isso é o sinal da grande fidelidade de Deus. Quando você para e lê o Salmo de número 3, ele chega lá no verso de número 5. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Se você caminhar um pouquinho mais, você vai ler que o choro, a dor, ela pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Estes conceitos são usados para se referirem a um momento onde você não pode fazer nada. Você está dormindo. Você está com todas as suas defesas baixas. Mas a misericórdia do Senhor o acompanha, e ela é renovada manhã após manhã. Isto revela a fidelidade de Deus. Ficar um único dia preso, longe da misericórdia do Senhor, deve ser um tormento indizível.
Deve ser uma situação assustadora. Mas nós não experimentamos isso porque as misericórdias dele se renovam. Não por algo que eu faça. Não por causa de pensamentos bons que eu terei. Simplesmente porque ele é fiel. Assim. Ele é fiel a si mesmo. E a beleza da renovação diária das misericórdias de Deus é que todas as nossas necessidades são antecipadas pelo próprio Deus e supridas por Ele. Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a provisão. Esta é a graça deste atributo divino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como muitos andaram neste ano de 2016 e como muitos andarão no ano de 2017, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista entendeu que as misericórdias do Senhor não o livraria dos problemas mais terríveis, descritos aqui pelo caminhar no vale da sombra da morte. Mas ele entendeu que até lá o Senhor estaria com ele e o Senhor o guiaria, porque as misericórdias do Senhor se renovariam todos os dias. E é isso que nós devemos trazer à memória. É isso que nos dá esperança. Não são as promessas vãs, não são as boas felicitações e desejos de outras pessoas que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha prosperidade. Não são essas coisas que devem te dar esperança, porque todas essas coisas falham. Então nós podemos ver e experimentar a misericórdia do Senhor através da preservação, através da renovação diária da sua misericórdia. E nós podemos então ver que a fidelidade do Senhor é o fundamento seguro da esperança da nossa alma. O verso de número 24 então diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ontem ocorreu um sorteio que encheram os olhos de muitos. 220 milhões de reais foram sorteados na Mega Sena. E sábado, andando ali na cidade em que estava, as lotéricas estavam lotadas. Eu nem me lembro o número de apostadores registrados
E ainda no jornal Hoje, assistindo, lembrando até dos nomes de todos os jornais, foram entrevistados alguns daqueles apostadores. E é interessante que aqueles homens tinham esperança de ganhar esta bolada toda. Alguns queriam ganhar toda, sozinhos. Outros não se importavam em dividir a bolada. Mas planos já haviam sido arquitetados. Contas já haviam sido pagas. Até doenças já haviam sido curadas. Na perspectiva destes homens, a esperança deles de um ano melhor estava depositada em um papel com 6 números. Apenas 6 ganharam. Eu creio que a esperança de muitos ruíram. Porque a porção que eles queriam era uma porção terrena. O coração deles estava totalmente encravado em algo falível, em algo incerto. Mas Jeremias aqui, ele então diz que diante de todo aquele contexto, a porção da herança dele não era nada terreno. Não era nada que ele poderia conquistar com as suas mãos, ou com a sua força, ou com 6 números. Mas era o Senhor. O Senhor era o fundamento da alma daquele servo, daquele profeta. E quando nós professamos a Cristo como nosso Salvador e vivemos uma vida aos pés dele, nós podemos dizer que a nossa porção é o Senhor. E este é o fundamento que assegura a nossa esperança. Não é algo falível, não é algo que pode ser destruído. Onde está o teu coração? O que você entesoura? O salmista então diz: portanto, eu esperarei no Senhor. Diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa miséria, diante de toda essa decepção, diante de toda essa frustração, eu não vou esperar em mais ninguém ou em mais nada. Eu vou esperar no Senhor. Porque é nele que nós devemos confiar e esperar. Porque o Deus que nós servimos, Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. E Jeremias então declara que bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O Senhor continua sendo bom para conosco. E este deve ser o fundamento da nossa alma. Nele nós devemos esperar. Nós podemos ter a certeza de que a aflição que revela essa inconstância das coisas terrenas também revela a imutável fidelidade de Deus. Que as misericórdias diárias são lembretes constantes desta fidelidade. E que a fidelidade de Deus, ao mesmo tempo, é a esperança e é a satisfação da nossa alma.
Pedro diz que foi por causa da misericórdia do Senhor que nós recebemos a nossa salvação. Foi por causa da fidelidade do Senhor que a aliança foi cumprida em Cristo Jesus. Nós não a perdemos. Podemos enfrentar qualquer sofrimento, podemos enfrentar qualquer crise financeira, que nós continuamos sendo alvos da misericórdia de Deus. E nós precisamos então trazer à memória o que nos dá esperança. Porque senão 2017 será um ano onde provavelmente nós nos rebelaremos contra Deus, se nós não trouxermos à memória aquilo que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor nos preservam. As misericórdias do Senhor se renovam. Que o Senhor é a segurança da nossa esperança. Então nós, diante do sofrimento que poderemos passar neste próximo ano, nós precisamos olhar para a cruz. Porque na cruz, a misericórdia de Deus foi consumada. A misericórdia de Deus foi derramada por meio do sangue de Cristo. Então, diante das circunstâncias adversas que você enfrentar, traga à memória aquilo que te dá esperança. Olhe para a cruz. Faça como o salmista no Salmo de número 136 que nós lemos, ao relatar cada ato de Deus, desde a criação até a sustentação do seu povo. Se você ler todos os versos, ele conta toda a história de Israel, e cada estrofe termina: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então que 2017 seja um ano que você renda graças ao Senhor, porque a sua misericórdia estará com você, se renovando dia após dia, porque ela não tem fim. E se você fez como eu fiz, escreveu num papel ou arquitetou alguns sonhos, planos para o próximo ano, submeta-os a Deus. Que 2017 seja o ano em que você vai submeter a sua vida a Deus. E que dia após dia você possa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Vamos declarar então esta esperança. Eis o Cordeiro que por nós sofreu e morreu. Nós relembramos aos que lhe vêm em fé, sim, prometeu conceder na cruz perdão. Vamos nos colocar em pé e cantar ao Senhor.